Olá, boa noite. Alguém por aí? Alguém pode confirmar se está me vendo, me ouvindo? Oi, Cristina, tudo bem? Tá me vendo, tá me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Ok, então vamos lá, né? Muito bom estar aqui, boa noite para vocês. Com muita alegria, né? Que a gente começa mais um estudo da nossa Casa de Amor e Caridade. As pessoas estão chegando, além de Cristina, já temos aqui Sheila, Maria, como vai? Obrigada, tá, Cristina? Tá tudo bem, né? Que bom. Marli, ô minha querida, boa noite a todo mundo que está chegando. E nós vamos hoje falar sobre as penas e os gozos futuros. Nosso estudo saiu do Livro dos Espíritos, do último capítulo do Livro dos Espíritos, antes da conclusão, vem falando sobre as penas e os gozos futuros. Antes, nós vamos ler uma página e vamos fazer uma prece. Acho que vou passar a leitura da página. Nossa página vem desse livrinho aqui, ó, chamado Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. E diz pra gente o seguinte: que o mundo nos oferece muitos caminhos e atalhos perigosos, porque são vias onde a felicidade se insinua no começo, mas não se apresenta no fim da jornada. São caminhos fáceis, pois basta a satisfação do nosso orgulho e egoísmo em detrimento da felicidade dos outros. Mas a facilidade de caminhar nesta estrada se contrasta com o sofrimento que nos causará ao longo do percurso. O nosso guia Jesus, no entanto, nos fala da estrada do amor, que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, porque muitas vezes o amor implica renúncias e sacrifícios, atitudes que hoje estão fora de moda, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, mesmo que este preço seja a desgraça do próximo. Essa estrada pede que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança, que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o caminho onde ninguém é feliz sozinho, pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao seu lado. Essa página foi tirada do livro Alguém Me Tocou, que também é do José Carlos de Luca, e esse Sempre Melhor é como se fosse uma coletânea, né, de outros livros que ele já escreveu também. Vamos então fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento lá para o alto e de corações agradecidos por estarmos aqui juntos, num só pensamento nesse momento, vamos agradecer. Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre querido, nossos protetores, anjos da guarda, mentores da nossa casa de amor e caridade, espíritos que se interessam por nossas vidas, que se fazem presentes em nossos lares nesse momento. Aqui estamos nós, agradecidos por estarmos aqui. Que Deus possa abençoar o nosso propósito de estudarmos a doutrina cada dia mais, aprendermos, nos esclarecermos e nos elevarmos. Que a nossa missão aqui na Terra seja cumprida da melhor maneira possível. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Tem mais gente chegando. Temos outras pessoas aqui chegando. Deixa eu cumprimentar. Cristina Braga. Tudo bem, querida?
Eva, Soninha, Soninha lá de São Paulo, nossa amiga. Tudo bem, querida? Bom, então vamos começar, né, nosso estudo. Bom, conforme falei, nosso estudo vai falar sobre as penas e gozos futuros, está no último capítulo do Livro dos Espíritos e vem trazer informações importantes para nós, né, sobre a situação do nosso futuro. O que que acontece? Soninha, Soninha Rolim, tudo bem, querida? Gratidão por você estar aqui também. Nós vamos começar pensando, né, algumas coisas. Primeiro, como é interessante a gente poder conversar sobre esse futuro que a gente não sabe, né? O que que vai acontecer com a gente depois que a gente desencarnar, depois que a gente morrer? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Pelo menos alguma vez na vida. E nós, na doutrina espírita, nós sabemos que a gente pode conversar sobre qualquer assunto, né? E é muito bom a gente saber o que vai acontecer com a gente lá do outro lado, porque aí a gente já não estranha tanto. O que que acontece? Quando a gente vai viajar, vamos imaginar, né, que a gente vai viajar para um país que a gente não conhece, não conhece as pessoas, não conhece a cultura, não sabe como é que vai ser a nossa vida lá. Isso deixaria a gente muito inseguro em relação ao que ia acontecer, né? Como a gente ia se comportar, como é que seriam as nossas relações com as pessoas e como seriam as relações das pessoas conosco. E assim também é o nosso futuro, né? Em relação ao que é que nós vamos encontrar lá no mundo espiritual. Será que a gente vai para o céu, a gente vai para o inferno, a gente vai para o purgatório? O que que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar por aqui mesmo? A gente vai acabar? O que que vai acontecer, né? A doutrina explica isso muito bonitinho, muito direitinho para gente. É um prazerzão estudar isso, né? E aprender, até para poder esclarecer as outras pessoas que estão ao redor da gente. Então vamos lá. Oi, seu Gilberto, boa noite, bem-vindo. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando algumas coisas que a doutrina traz para nós, né? Primeira coisa que a gente precisa falar é que a relação que existe entre as penas e os gozos futuros é com o nosso livre-arbítrio, né? Com o nosso poder de escolher. Então, o nosso futuro vai depender do que a gente está fazendo hoje. E é assim também na vida material. Se a gente passar uma vida inteira comendo bobagem, né? Comendo coisas que não fazem bem para o nosso organismo, para o nosso corpo, como que vai ser a nossa velhice? A gente vai ter um monte de problema de saúde porque não se alimentou de coisas saudáveis, porque não se preocupou em se alimentar da forma adequada, e aí a gente vai ter uma série de problemas de saúde. Se a gente abusou de algumas coisas, né, de bebida, de cigarro, de qualquer tipo de vício, quando chegar lá na idade avançada, o que que vai acontecer? Vamos ter uma série de doenças como consequências daquilo. Então, por conta de escolhas equivocadas, a gente vai ter respostas, né? Vamos colher coisas equivocadas também, né? Coisas não muito boas. E assim também acontece em relação ao nosso futuro. Nós vamos ter penas ou vamos ter gozos futuros de acordo com o quê? Com o que a gente está escolhendo hoje. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter, não é? O primeiro comentário que a gente queria fazer está no livro O que é o Espiritismo. Lá fala para nós que os ensinamentos espíritas sobre penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Porque o que a gente vai tratar aqui hoje não é como é que vai ser o nosso futuro, se a gente vai ser rico ou pobre lá no mundo espiritual, porque isso também pouco importa, né? A nossa questão no mundo espiritual é moral, né? De que maneira que nós vamos estar no mundo espiritual depois que nós desencarnarmos em termos morais, certo? Então diz para nós lá no que é o espiritismo. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade acaba com a extinção da vida corporal, leva o homem a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outra pessoa. Da onde vem a máxima, cada um por si, durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Olha que situação, né? Isso é o olhar materialista. O olhar materialista diz que a gente só viveria essa vida, né? E que acabou, acabou. Desse jeito. Mas aí a gente fica pensando
onde a justiça de Deus, não é? Porque se uma pessoa que só fez a maldade, só fez a ruindade, que não se preocupou com o outro, que não cumpriu com sua missão no bem, que não ajudou ninguém, que não perseverou nas coisas boas, né? Como a nossa página falou, não trilhou um caminho de amor, como é que vai desencarnar? E aí a gente que tentou fazer o bem, que tentou cumprir a nossa missão da melhor maneira possível, que tentou ajudar o próximo, que viveu, né, uma vida baseada nesse amor, tentando ajudar o próximo, fazendo caridade, procurando cumprir mesmo a missão aqui na Terra, e acabou igual para todo mundo, né? Como que seria a justiça de Deus dessa maneira, né? Então, vem dizendo aqui para nós que a negação do futuro, a simples dúvida sobre uma outra vida são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. Então, quanto mais materialista, né, mais egoísta, mais apegado às coisas materiais e menos preocupação do que vai acontecer lá na frente, né? Muito menos preocupação, porque só vive o presente, a pessoa está preocupada com aquilo ali, do gozo agora, né? No momento, na vida, naquele prazer, naquela alegria momentânea. E depois que se dane, né? Aí vem dizendo que é necessário possuir uma alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. A crença na vida futura mostra a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra no túmulo. E desse modo, essa crença muda o curso das nossas ideias, né? Olha que interessante. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto, um certo tempo. Mas, como a sua realidade é um fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que o Espiritismo faz. E faz com êxito, né? Porque traz para a gente o quê? Provas. A doutrina espírita comprovadamente informa para a gente que existe sim, né? Um monte de encarnação, que existe sim a vida no mundo espiritual, que a gente é aconselhado, a gente tem informações, né, que nos trazem de lá, a gente tem conselhos, aconselhamentos, a gente também tem notícias não muito boas, né? Porque lá não é porque a gente desencarna que vira santo, né? Então, tudo isso acontece lá no mundo espiritual. Então, essas informações, essas provas que a doutrina espírita traz para nós, é que faz com que a gente saiba o que é que vai acontecer com a gente lá no futuro, né? Então, é o que faz o Espiritismo com êxito, porque fornece provas e porque, decididamente, o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para a compensação das misérias desse mundo, do que a de morrer para sempre. Obviamente, né? O que é melhor? A gente viver para sempre, a gente morrer e acabou. Viver uma vida só, né? E acabou, né? É lógico que a gente tem que expandir esse nosso olhar. E é isso que a doutrina espírita traz para nós. Com base em todos os estudos que a Kardec trouxe para nós, com base em tudo aquilo que a gente lê e que a gente estuda na doutrina, a gente sabe que a gente é muito mais do que essa matéria. Que o nosso corpo é como se fosse uma roupinha que a gente veste em cada encarnação para desempenhar aquela missão que a gente precisa, não é? E que o nosso mundo verdadeiro é lá na espiritualidade. Olha que interessante. Que é onde a gente reencontra com os nossos amores, é onde a gente faz o balanço, né, do que deu certo, o que deu errado, quando a gente veio para cá, para essa terra, que é a nossa escola, é onde a gente vem para aprender, para se depurar e para se melhorar, né? E tudo isso a gente aprende dessa maneira. Então, o que é interessante a gente perceber, que é o que Kardec fala para a gente agora na Gênese. Diz para a gente o seguinte: tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente da matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade, sem responsabilidade, sem qualquer freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Então, a gente não pode ser só a carne, né? A gente não pode ser só essa matéria. E viver, e viver, e viver, e viver, e acabou, né? Não pode ser dessa maneira. Nada esperando depois da morte,
Nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias vão mudar, correto? O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, já teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Então, as leis, o que elas fazem? Elas se impõem, né? Elas se mostram que você não pode fazer determinada coisa. Mas aquela lei vai te transformar? Não necessariamente, porque eu sei que aquilo é errado, eu não vou fazer. Eu só não vou fazer se eu, diz aqui, ó, livre e independente, né? Com o meu espírito, ver que aquilo ali não é para mim, né? Escolher, usar o meu livre-arbítrio e perceber, não, isso não é bom para mim, não. Porque lá na frente, né, eu vou plantar e vou ter que colher. Lá na frente, como que vai ser? Né? Como que vai ficar a minha situação? Então, se a gente está aqui para progredir, para evoluir, para cumprir a nossa missão, para amar o próximo, para ajudar o próximo, a gente precisa um do outro para isso, né? E é para isso que a gente está cultivando para o nosso futuro, para ver se a gente vai ter mais pena ou mais gozo lá no futuro. E aí, continuando, diz para nós que a doutrina, no que diz respeito às futuras penas, né, não se baseia numa teoria preconcebida, né? Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia em observações. E são essas que dão autoridade, né? Através da ciência, através da observação científica, através das provas comprovadamente acontecidas, né? Efetivamente que aconteceram e que a doutrina prova e comprova para nós. Tratam-se de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros auxiliares, que são os médiuns, né? Disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser um privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outra pessoa. Isso está no livro Céu e Inferno. Então, olha que bacana. Quanta literatura a gente não tem para a gente descobrir como que é lá no mundo espiritual. E quantas vezes a gente não tem informações de amigos desencarnados que estão passando por situações ainda de apego à matéria, né? Que não conseguiram se desligar e estão lá no mundo espiritual sofrendo por causa disso. Quantos ainda estão em tratamento espiritual, né, para poder se reconstruir e seguir o seu caminho lá no mundo espiritual? Quantos estão se comprazendo ainda no mal, né? Estão vivendo de maneiras diferenciadas, de maneiras não muito boas, se deixando até serem explorados, né, mentalmente, moralmente. E quantos não estão se elevando também, né? Quantos não estão percebendo o quanto a cada encarnação melhora e querem logo encarnar de novo para poder ir se elevando, né? O objetivo é esse, a gente até fala, a fila lá no mundo espiritual deve estar enorme, porque muita gente está querendo reencarnar. Porque a cada reencarne a gente vai cumprindo, né, mais um degrauzinho, a gente vai conseguindo se melhorar, não é assim? Esse é o grande objetivo da gente. E aí, continuando no Evangelho, fala para a gente o seguinte, que com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um artigo de fé, né? E se torna uma realidade material, onde os fatos demonstram por quanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como todo mundo imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Se a gente lê, né, alguma coisa sobre aquele país que eu falei lá no começo, que a gente ia viajar e não sabia nada, a gente ia ficar mais seguro. Então, a doutrina proporciona isso para gente. Hoje, a gente que estuda a doutrina espírita tem segurança do que vai acontecer com a gente no mundo espiritual. Vai ser exatamente como é aqui. Se a gente está vivendo aqui uma vida tranquila,
imbuída, né, de bons costumes, de boa moral, se a gente tem cumprido com as nossas missões, se a gente tem tentado perseverar no bem todos os dias, corrigir os nossos defeitos, né, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o que vai acontecer lá no mundo espiritual? A mesma coisa. Agora, se a gente ainda está aqui se comprazendo no mal, gostando de puxar tapete, né? Gostando de fazer ruindade, gostando de fazer julgamento, gostando disso, gostando daquilo, a gente vai para lá e vai continuar na mesma situação. Então, cabe a nós escolher, né? Cabe a nós perceber como é que vai ser essa pena ou esse gozo lá no futuro da gente. O que a gente vai fazer? Não é? Depende do que a gente está plantando hoje. E aí diz para nós, a descrição da vida futura é feita, tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porque assim sendo, fica patente a verdadeira justiça de Deus. E aqui é lindo, né? Estudar a doutrina espírita para perceber isso. Que Deus é justo, sim. Que não pode o mesmo peso e a mesma medida com pessoas que vivem de maneira tão distintas, né? De uma pessoa desprovida de vaidade, desprovida de orgulho, desprovida de ruindade, ser comparada a uma pessoa que não tenha nada disso, não é? Então, que Deus seria esse se fosse dessa maneira? E que futuro cada um teria, né, se fosse pensando dessa maneira? E aí, na Gênesis, ainda fala para gente que, pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade ou a desdita, né, na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição ou de imperfeição. Ou seja, vai depender de quem? Da gente. Que cada qual sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas. E por outra, que é punido no que errou. Essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte, o culpado sofreria se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e reparação. Então, isso também é bacana, né? A gente sabe, mas eu fiz tanta besteira, fiz tanta bobagem, então eu vou arder no fogo do inferno. A gente vai até falar daqui a pouco desse fogo. O que vai acontecer comigo, né? Já que eu fiz tanta ruindade. A doutrina ensina para nós que precisa o quê? Arrependimento e reparação. Se não der para reparar agora, a gente repara numa outra vida, né? Mas isso é necessário, o arrependimento e a reparação, para que a gente não persista mais no mal, né? Para que a gente perceba, tenha consciência e comece a aprender a escolher melhor, escolher viver no caminho do bem. E diz ainda que, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. Não é assim? Então, se eu não posso comer determinado alimento, vai me fazer mal para o estômago, e eu insisto em comer, o que vai acontecer com o meu estômago? Piorar, né? Então, a mesma coisa acontece aqui na situação da gente. Se a gente sabe que não é para persistir em caminhos do mal, né? O que a gente tem que fazer? Escolher o caminho do bem. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui uns exemplos de algumas coisas que a gente às vezes pensa ou que às vezes as pessoas comentam com a gente, né? Essa semana participamos de um grupo de estudo e aí a gente estava falando de algumas questões que as pessoas às vezes perguntam para a gente. Você é espírita? Queria saber isso, isso, isso. Às vezes umas perguntas assim até fáceis para a gente, mas que a pessoa ainda não sabe, né? Então, como é bom a gente poder esclarecer essas pessoas de uma maneira simples, de maneira que a pessoa possa entender, né? E aí trouxe umas questõezinhas aqui para a gente conversar sobre isso. Por exemplo, a pessoa materialista, ela não acredita em nada, né? Depois da morte, o que leva a considerar um disparate, né? O sacrifício do seu bem-estar presente em proveito do próximo. Quem são essas pessoas? Mas por que eu tenho que ajudar o próximo? Mas por que eu tenho que me sacrificar? Mas por que eu devo amar todo mundo? Por que eu tenho que amar um inimigo que eu não gosto, uma pessoa que eu não tolero? Por que é isso?
Ah, não, não vai ser, não tem nada depois da morte mesmo, né? Tem gente que é assim. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, tem que fazer tudo enquanto ela está viva, porque depois que ela desencarnar não adianta fazer mais nada. Adianta. A gente pode orar por aquela pessoa, né? Pode rogar a Deus que proteja aquela pessoa mesmo depois de desencarnada. É independente, né? Porque o espírito não morre. Então a gente pode sim sempre ajudar aquela determinada pessoa, estando ela encarnada ou não. E aí uma pessoa que pensa assim, como que a gente pode falar, né? Lá no que é o espiritismo tem a resposta. Fala assim: a crença na vida futura mostra o quê? A perpetuidade das relações entre os homens, estabelecendo entre eles uma solidariedade que não acaba no túmulo. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, nós vamos encontrar quem? Tantos aqueles que a gente tem afinidade quanto aqueles que a gente não tem, né? Então, a gente pode até se envergonhar, né, na situação que a gente se encontrar lá, né, assim? Então, esses laços que a gente tem, que são criados, nós somos irmãos, a humanidade toda é irmã, né? Todo mundo é irmão. Não é só os laços de família, a gente estuda isso na doutrina. Então, não é porque a gente desencarnou que o laço acabou, o laço permanece, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado, não é? Uma outra questão que às vezes as pessoas falam: a negação do futuro, a dúvida sobre a outra vida. Isso seria estímulo para o egoísmo, né? Essa história das pessoas que negam o futuro, de duvidar que existe outra vida, será que isso não é egoísmo? Né? As pessoas, ah, não, mas não pode ter. Será que tem mesmo? Será que existe mesmo? Às vezes as pessoas têm dificuldade até de orar, porque duvidam que Deus seja melhor e maior do que elas, né? Olha que situação, né? Não quer se humilhar diante de Deus. Ah, não, muita humilhação pedir a Deus determinada coisa. Olha que situação que a gente vê, né? Então, como que a gente poderia pensar numa resposta? Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo, né, no plano espiritual, aqueles a quem amamos, e o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendemos, todas as nossas ideias mudam, né? Porque no momento em que a gente amplia a nossa visão e fica pensando, mas lá no mundo espiritual, quando eu chegar lá, que for fazer meu acerto das contas lá, como é que vai ser? Só fiz o mal, fiz um monte de ruindade ao meu redor, não me dou com ninguém, ninguém gosta de mim, não gosta de ninguém. Como é que vai ser isso quando eu chegar lá, né? Como que eu vou acertar essas contas? Vai ficar difícil. E o contrário, não é? Eu sou uma pessoa doce, sou uma pessoa meiga, sou uma pessoa humana, sou uma pessoa que colabora, que pensa no próximo, que ajuda, independente da religião, né? Não tem religião. Cristo não tem religião, não é? Independente da religião. Se eu faço bem, penso no bem, quero o bem do próximo, procuro ajudar o próximo, não tenho nada a temer, porque o meu futuro vai ser de quê? De alegria, né? De compensação, não é assim? Depois, uma outra questão. O homem que não acredita na sobrevivência da alma, né, depois da morte, se assemelha ao quê? A uma máquina, né, organizada, sem finalidade, sem responsabilidade, sem outro freio que não seja a lei, né, e própria a ser explorado como um animal inteligente. Tem gente que pensa, né, que o freio que existe para a humanidade é a lei, né, e que a lei basta, né, a lei civil, essa lei que a gente vive em sociedade, né, que não pode roubar, que vai ser preso, não pode matar, que vai ser preso, e que isso daí basta. Só que a gente tem mais do que isso, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem uma resposta bem bacana para isso, que diz o seguinte: que Deus tem as suas leis a reger todas as nossas ações. Se nós violamos essas leis, nós somos culpados, lógico. E aí, sem dúvida, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não vai fazer contra ele um julgamento, né? Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos nossos próprios excessos. Então, é assim como se a gente colhesse aquilo que a gente plantou, né? Da mesma maneira que se a gente plantar o bem, nós vamos colher o bem. Se a gente plantar a tempestade, né? Sabe-se lá o que a gente vai colher. E aí, dito isso, nós vamos passar aqui para o Livro dos Espíritos, que tem algumas questõezinhas que seria interessante a gente conversar sobre elas, né?
A primeira coisa que é importante a gente falar é que crer em Deus sem admitir que existe uma vida futura seria um contrassenso. Por quê? Porque o sentimento de uma existência melhor está no nosso íntimo de todos os homens, né? E Deus não pôs ali em vão. Então, todos nós temos dentro de nós essa certeza. Todos nós temos gravado na nossa consciência as leis de Deus. E é lá que a gente tem essa certeza. Mas eu vou desencarnar e aí acabou? Não, não pode ser assim. A gente tem, né, esse pontinho, né? Nem que seja que a gente acredite muito, mas pelo menos a gente tem um pontinho assim, não, mas Deus não vai fazer isso comigo, gente. Como? Né? Sou uma pessoa do bem, trabalho no bem, faço o bem, cuido da minha família, cumpro minha missão, eduquei meus filhos no caminho do bem, fiz o meu, desempenhei, né, meu trabalho social, ajudo na sociedade, sou uma pessoa cidadã, tenho uma amizade, tenho minha religião ou não tenho, né, que isso também não é regra, mas sou uma pessoa que penso em Deus, né, e reflito nas consequências de tudo aquilo que eu faço. Então, indo por esse caminho, por que não ter um futuro melhor, não é? Agora, tem o contrário, né? E se eu tô no oba-oba, tô na bagunça, não tô preocupada com nada, quero mais que todo mundo se dane, eu sou assim mesmo, né? Quem quiser que me aceite desse jeito, não gostou, paciência. E aí? Quando chega lá na frente, né? O que eu vou encontrar lá na frente? A gente sabe de um monte de história na literatura espírita de o que acontece, né? Numa situação assim. Bom, aí diz pra gente que a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Ou seja, nosso espírito sempre será o nosso espírito, ele é eterno. Uma vez que foi criado simples e ignorante, né, lá na primeira encarnação, né, que a gente viveu, ele vem galgando degraus, né? Esse espírito, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, e ele vai a cada encarnação, passando pelas situações que precisa passar, para que vá evoluindo, progredindo, se melhorando, até chegar à perfeição. É assim com todo mundo, com todos nós. Uns demoram mais, outros demoram menos. Vai depender de quê? Das escolhas, do uso do livre-arbítrio. Então, diz aqui, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. E a gente sabe que nada não existe, né? Então, olha só que interessante. Aí diz aqui que a consequência da vida futura, ela vai se traduzir na responsabilidade dos nossos atos. Ou seja, tudo vai depender do que a gente está fazendo hoje. É a história que eu falei. Comi uma comidinha que não podia comer, que faz mal para o meu estômago. O que vai acontecer com o meu estômago? Vai doer, vai sofrer. Então, é mais ou menos isso. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens querem, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade, pela sabedoria das suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano. É isso que a gente está reforçado aqui. Nem duvidar de que não receba algum dia uma recompensa e o outro, né, a pena necessária pelo bem ou pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, essa ideia, esse sentimento inato de justiça que todo mundo tem dentro de si, é compatível com aquilo que a gente vive. É de acordo com aquilo que a gente escolhe viver. Ah, então nós só teremos gozos futuros? Não necessariamente. Então teremos penas? Também não necessariamente. Vai depender de quem? Da gente. Vai depender das nossas escolhas. Vai depender do que é que nós estamos fazendo, não é? Aí, vem falando aqui ainda no Livro dos Espíritos sobre se Deus se preocupa mesmo com a gente a esse ponto, né? E tem uma pergunta linda que Kardec fez aos Espíritos, que diz assim: Deus se ocupa mesmo pessoalmente de cada homem?
Não é ele demasiadamente grande e nós tão pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? E olha a resposta dos espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, nós todos estamos, sim, envolvidos pela bondade de Deus e pela justiça de Deus. E Deus quer nos punir de forma alguma. Ele quer que a gente progrida, que a gente evolua. Não é assim? Então, dessa maneira é que a gente vai, aos pouquinhos, percebendo, intuindo, observando esse sentimento inato, né, da justiça, essa consciência das leis de Deus. E com isso a gente vai desenvolvendo esse nosso lado melhor. E às vezes a gente vai até se envergonhando. Nossa, mas como que eu pude pensar isso? Nossa, mas como que eu pude fazer isso? Nossa, mas como que eu pude desejar isso? Isso tudo vai mostrando que a gente já está no caminho, né? Já está tentando se melhorar. E a gente mesmo vai se observando na balancinha ali da justiça, né? De qual lado que está pesando mais pra gente. E aí, continuando, diz aqui pra gente no Livro dos Espíritos, que todas as nossas ações, todas, elas são submetidas às leis de Deus. Não existe nenhuma delas, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Então, a gente precisa ter esse cuidado, não é? Se nós sofremos a consequência dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, Deus não tem nada com isso, né? Vai depender de quê? Do que é que a gente anda fazendo, do que é que a gente anda pensando e do que é que a gente, como que a gente está agindo, né? Trabalhando, vivendo o dia a dia da gente. É uma construção que nós mesmos fazemos, né? É uma escolha de todo dia. Da mesma maneira que quando a gente escolhe ser feliz, né? Ah, hoje tudo vai dar certo, não tem como dar errado. A gente também escolhe o que a gente quer da vida da gente, não é? Ah, eu não gosto daquela pessoa, então não gosto e acabou, eu não quero nem chegar perto dela e ela que se dane. Não, eu não gosto, mas eu vou trabalhar isso em mim, né? Respira e vai. Tenta. Vamos lá, um dia de cada vez. Ah, mas ela é isso, ela é arrogante, ela é uma pessoa difícil de conviver, mas é justamente essa que a gente precisa, né? Para a gente ir se sobrepondo, para a gente ir até tendo a oportunidade de mostrar para aquela pessoa que a gente não quer brigar com ela, né? Que a gente não é inimiga. Então, todos os dias a gente tem exercícios que a gente pode fazer em relação a isso, em relação a quem está próximo da gente, no trabalho, em casa, na rua, né? Em todos os momentos das nossas vidas. E cada um deles a gente sabe que é uma provinha que a gente passa, né? Então, que tal a gente já ir tentando galgar, né, melhores condições para a gente lá no futuro? Bom, e aí tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, onde foi perguntado se as penas e gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material. Claro que não, né? A resposta: não podem ser materiais, porque a alma não é feita de matéria. Então, isso tem a ver com as nossas condições morais, não é? E aí pergunta-se em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Como é, né, esse gozo futuro? Como seria viver no gozo futuro? E a resposta é assim, ó: conhecimento de todas as coisas, não ter ódio nem ciúme. Vamos vendo aí se a gente já pode ser isso, né? Conhecimento de todas as coisas ainda não temos. Ódio, ciúme, inveja e ambição, será que a gente já sobrepôs tudo isso também? Difícil. Nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem necessidades, nem sofrimentos, nem angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. O bem que fazem é que leva a felicidade para os bons espíritos. E aí a gente se pergunta: e o bem que eu faço me faz feliz? É para fazer, né? Tem até um versinho que diz que o bem que mais me faz bem é o bem que faço para alguém. Dessa maneira, a gente pode sim ser feliz, né? E conquistar lá na frente, ao invés de penas, gozos futuros. E diz ainda: de resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação.
Somente os espíritos puros é que gozam da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos existe uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a elas aspiram, mas isso é para eles um motivo de alegria e não de inveja. Então, olha que interessante, ser feliz com o progresso do outro, ser feliz com a alegria do outro. Será que a gente já consegue ser assim, né? E deixar de lado, às vezes, a inveja? Sabem que deles depende alcançar e trabalham com esse fito, mas com calma, com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter que sofrer o que sofrem os maus. Ou seja, se a gente ainda não estiver buscando o caminho do bem, é melhor a gente buscar. Porque está dizendo aqui que é só sofrimento, né? Só dor. E aí vem essa questão perguntando: e o que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Já que os felizes são assim, né? Eles ajudam, ficam felizes com o bem que fazem, não tem mais ciúme, não tem ódio, não tem inveja. Então, e como que é desses espíritos ainda inferiores? Aí diz aqui: são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau da sua inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumir assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingir. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrente de tudo que os impede de ser felizes. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Imagina, né? Então, se a gente ainda está imbuído de mágoa, ciúme, raiva, desespero, ansiedade moral, né? Tudo isso aqui que pode nos prejudicar, está em tempo ainda, né? A gente ainda pode ir se consertando e tentando se melhorar e conhecendo um pouquinho, lendo um pouquinho e vendo umas virtudezinhas para a gente começar a cultivar, né? Devagarzinho, a gente vendo o que a gente pode fazer, sendo mais paciente, sendo mais abnegado, mais resignado, fazendo mais caridade, principalmente a caridade moral, né? Não é só a material. Tudo isso vai nos elevando, vai proporcionando um caminho melhor para a gente, né? Em direção da perfeição. E aí diz ainda sobre o fogo eterno, que era isso que eu ia falar, que tem gente que acha, né, que mas eu vou arder no fogo, né, no mármore, aquela bobagem, né? E aí a pergunta de Kardec é exatamente essa: de onde procede a doutrina do fogo eterno? E a resposta é uma imagem, como tantas outras, tomada como realidade. O homem, incapaz de traduzir a natureza desses sofrimentos, não encontrou uma comparação melhor do que a do fogo, pois este é para ele o tipo de um suplício cruel e é o símbolo de uma ação muito enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno vem desde a mais alta antiguidade e os povos modernos herdaram dos antigos. É ainda por isso que na linguagem figurada usa-se os termos fogo da paixão, queimar de amor, queimar de ciúme. Então esse fogo é uma linguagem simbólica, né? A gente sabe que não existe. É uma coisa que veio histórica, né? Até porque o fogo a gente sabe que é uma coisa cruel, né? A queimadura é uma coisa muito dolorida. Então, se alguém falar pra gente de arder no fogo do inferno, a gente já sabe que não existe, né? Que esse fogo eterno é uma coisa figurada, que não existe isso, que lá no mundo espiritual a gente vai colher exatamente o que a gente plantou. E diz ainda aqui que o espírito, lá na erraticidade, abrange na sua visão, de um lado, as suas existências passadas e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que ainda falta para atingir a perfeição. E aí, como um viajante que chegou no alto de uma montanha, ele vê a rota que já percorreu e o que falta para chegar no seu destino. Olha que bacana. Então, a nossa vida, a vida do nosso espírito é feita de muita esperança, de muito consolo. Por quê? Porque a gente vai chegar lá, fiz um monte de bobagem, não devia ter feito isso, caramba, e agora? Como é que vai ser? Não vou ficar ardendo no fogo eterno. Eu vou fazer o quê?
vou ver o caminho que eu tenho que trilhar ainda. Ó, é aquele ali o caminho que você tem que ir, vai por aquele ali. E aí a gente vai tendo outras oportunidades reencarnatórias para que a gente consiga vir para cá e consertar aquelas bobajadas todas que a gente fez. E a gente ainda tem que ter o cuidado de não arrumar mais problema nessa, né? Porque se a gente cultivar outros probleminhas, além daqueles que a gente já tem lá para trás, ainda vai estar aumentando o déficit, né? Vai estar aumentando os problemas que a gente já tem. Bom, diz ainda aqui pra gente no Livro dos Espíritos, que a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite considerar o que seremos um dia. E é, pois, um ponto de apoio, né? Uma luz que nos guia. O Espiritismo nos ensina a suportar as provas com paciência e com resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem lhe retardar a felicidade e é assim que contribui para a sua própria felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, para que a gente consiga, né, dia após dia, ir chegando aonde a gente deseja chegar, certo? Bom, e aí fala aqui também sobre o arrependimento e a expiação. Ah, fiz um monte de bobagem, aí eu me arrependo e um abraço? Não é assim não, né? Allan Kardec perguntou isso aos espíritos, questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual, ou seja, encarnado ou desencarnado. Diz lá, no estado espiritual, mas também pode acontecer no estado corpóreo, quando o bem compreende a distinção entre o bem e o mal. Então, depende da gente. Olha que chave. A gente compreendendo o que é certo e o que é errado, a gente pode perceber que precisa se arrepender, né? Deixar aquilo ali para lá. Isso é um passo e tanto, né? Isso é um aprendizado fantástico que a doutrina traz para nós. E aí, qual é a consequência do arrependimento? É a pergunta seguinte, né? Que Allan Kardec fez. A resposta é o desejo de uma nova vida para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impede de ser feliz e aspira a uma nova existência onde ele possa o quê? Expiar as suas faltas. Então, na reencarnação, a gente vai tentar o quê? Consertar tudo aquilo que a gente tinha feito de errado. Para quê? Para cultivar um futuro melhor para a gente. Para não ficar toda a vida ali, né? Sentadinho na beirinha do caminho ali. E qual que é a consequência do arrependimento quando a gente está aqui encarnado? Que é a outra pergunta. Aí a resposta é fantástica. Adiantar-se ainda nessa vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Aí a gente vê a importância da gente ter consciência do que a gente ainda está fazendo errado. Ou o que a gente ainda fica de braço cruzado e não faz, né? Porque também não basta só fazer o bem. A gente tem que não fazer o mal, né? A gente tem que colocar em prática, tem que agir, tem que ir, tem que, né? Ações que são precisas, são necessárias, né? Ah, eu fico aqui dentro de casa porque está na pandemia, não posso fazer o bem, não posso ajudar ninguém, não posso fazer nada. Pode, claro que pode, né? De 1001 maneiras pode. A gente não tem que ficar esperando a oportunidade acontecer. A gente tem que procurar, tem que ir lá, né? Jesus sempre ensinou isso pra gente. A gente precisa de ação, precisa agir. Não pode ficar de bracinho cruzado, não. Então, a gente ainda nessa vida pode se melhorar, desde que a gente comece a reparar o que a gente fez. Ih, mas o que eu fiz não tem como reparar. Tenta reparar de outra maneira. Ah, mas a pessoa já sumiu no mundo, eu não tenho nem como me desculpar com ela. Ora por ela, ora, pede o perdão a ela, pede que ela te perdoe, perdoa ela. Oração. A oração vincula a gente com qualquer lugar que a gente queira. É igual um imã, leva a gente para onde a gente precisa ir. Né? Então, nada é irreparável, sempre tem um jeito. E aí, outro comentário interessante que a gente ia fazer aqui diz respeito sobre a história do inferno, do paraíso, do purgatório. Porque tem gente que pensa assim, ah, então se eu sou bom, eu vou para o paraíso. Se eu sou ruim, eu vou para o inferno. E se eu for mais ou menos, eu vou ficar no purgatório. Olha só a doutrina explicando para gente, não é?
perguntou-se para os espíritos: um lugar circunscrito no universo está destinado para as penas e outro para os gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? E a resposta: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua infelicidade. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado que se destina a um ou a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, de acordo com o grau de evolução do mundo que habitam. Então, a gente sabe que a gente está num mundo de prova e expiação. Então, aqui a gente ainda passa por prova e expiação. Aqui ainda não é um mundo feliz. Mas a gente tem uns momentos felizes, não tem? Todos nós temos momentos de felicidade nas nossas vidas. São flashes, né? Que a gente já vai tendo de como é que vai ser lá na frente. Tá? Mas não existe a história do paraíso, né? Isso é uma construção nossa, de todo dia. E aí, ainda é perguntado, e o que deve se entender, então, por purgatório, né? Já falou que não tem nem o paraíso, nem o inferno, mas e o tal do purgatório? Purgatório, dores físicas e morais, é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Então, tem gente até usa um ditado, né, que diz que o inferno é aqui mesmo, o purgatório é. Porque é aqui que a gente está expiando, é aqui que a gente está acertando as contas. Então, quando as coisas acontecem com a gente, que a gente fica, ó vida, ó azar, não bate na porta errada a dor, né? A gente sabe disso. Então, nós estamos aqui exatamente para sofrer essas dores físicas e morais, para expiar, né? É o tal do purgatório que a gente está passando, o momento de purgar. Purgatório vem de purgar, né? Burilar, se melhorar, se evoluir, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente estiver passando por situações assim, a gente primeiro deve até agradecer, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de expiar aquela falta e de tentar se melhorar ainda aqui nessa vida, né? Olha que bacana, como é bacana a gente saber disso, né? Que a gente está construindo o nosso futuro e que a gente lá na frente vai ser exatamente fruto daquilo que a gente está fazendo hoje aqui, hoje. E para a gente terminar, tem uma história que está exatamente aqui no Livro dos Espíritos, na questão 964, que conta para gente um resumo de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. E que é muito bacana ficar para a gente como uma imagem, né, nesse dia, desse aprendizado que a gente está tendo hoje. Diz para a gente aqui: um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para ele saber se conduzir. Dá a ele um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a sua existência. Dê-te a instrução para você compreender essa regra. Se a seguir, o campo produzirá bastante e vai te proporcionar o repouso na velhice. Se não a seguir, nada produzirás e morrerás de fome, né? Vai sofrer. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Olha só, qualquer semelhança com a gente não é coincidência. Não é verdade que o campo produzirá, na razão dos cuidados que se dispensar à cultura, e que toda negligência vai redundar um prejuízo na colheita? O filho vai ser, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou não a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou se fazemos o mal, nos enviando espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, que Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho que falamos não terá, se empregar mal o seu tempo. Então, olha que lição bacana, né? Primeiro,
sobre o livre-arbítrio, sobre como é que será o nosso futuro em relação às penas e aos gozos, né? Se nós pegarmos o conhecimento que a gente tem e a terra fértil, né, que nos foi oferecida e soubermos trabalhar nela, teremos elevação, né? Conseguiremos nos melhorar. Agora, se a gente usar o nosso livre-arbítrio de forma equivocada, o que vai acontecer com a gente? Né? Vamos arrumar problema para a nossa vida. E Deus é tão maravilhoso que a todo instante a gente é aconselhado. É porque às vezes a gente não presta atenção, né? Nas intuições que nós temos, né? Naquele sonho, naquela coisa assim, me veio aqui na cabeça, veio nada, né? Isso é uma intuição. São os bons espíritos que estão intuindo a gente. E além disso, a gente ainda tem oportunidades, que são as nossas existências, para que a gente possa vir aqui e tentar consertar. E a gente ainda tem um plus, né? Que são as leis divinas que a gente tem gravada na consciência. A gente sabe exatamente o que é para fazer, né, gente? Vamos combinar. A gente não faz por quê? Porque às vezes é mais cômodo, né? Às vezes é mais fácil, às vezes a gente está feliz ali, se comprazendo mesmo no mal, né? Achando bom ser daquele jeito, gostando, né? E aí a gente acaba se envolvendo numa energia ruim, com amigos espirituais ruins, que só vão trazer intuições e informações ruins pra gente. Então, mais uma vez, cabe a nós. A responsabilidade é só nossa. Então, será que no futuro nós vamos ter penas ou vamos ter gozos futuros? Vai depender da gente. Então, que a gente possa refletir, né, sobre essa nossa conversa aqui hoje, que a gente possa buscar respostas, né, na doutrina, que a gente saiba aproveitar as oportunidades que nós temos todos os dias, que nos são dadas, para que a gente faça esse bem que a gente precisa fazer, que a gente aprenda a conviver com esse nosso próximo da melhor maneira possível, que a gente possa se abster de fazer tanta bobagem que não vai levar a gente a nada, e que a gente possa ir amadurecendo, né, como uma fruta mesmo, né, que a gente possa ir aprendendo que a gente está ficando, sim, mais maduro, porque a gente já não está fazendo tanta bobagem, né, como a gente fazia antes, né? Isso é muito bacana. E prestar atenção nessa nossa questão moral, quanto é importante nesse mundo que a gente vive hoje, né, de tantos conflitos morais que a gente vê, de tantas inversões de valores que a gente vê acontecer, como é bacana a gente saber preservar o bem, né, a bondade, a gente combater esse orgulho e essa vaidade que a gente precisa tanto, não é? Então, que a gente possa ficar com essas informações para a gente refletir aí nos nossos lares. Vamos ver se tem alguma pergunta, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Quer comentar alguma coisa? Vou ver aqui os comentários antes da gente fazer a prece, tá bom? Que às vezes tem alguma pergunta assim, se for fácil, né? A gente responde. Vamos lá, parei seu Gilberto. Tainá Almeida, boa noite, querida. Ah, minha tia Céia. Oi, tia Céia, boa noite, querida, obrigada. Luiz da Marli, como que eu não sei quem é Luiz da Marli? Não precisava nem dizer que era da Marli, Luiz é nosso. Tudo bem, querido? Boa noite. Denise Félix, amiga querida. Kátia Oliveira, que bom ter você aqui. Kátia, muita saudade também. Abraço para João. Deus abençoe você. Ali é o divã. Tia Cris, eu e Vivi estamos te assistindo. Ô, meu amigo, saudade de você. Vivi já deve estar uma moça, né? Tem tanto tempo que eu não vejo ela. Muito bom que você esteja aqui. Miriam, boa noite, querida. Jane Gomes, boa noite. Um grande abraço de Miguel Pereira. Oi, Jane. Que legal. Tem um amigo aí, Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma terra boa. Friozinho faz aí, né? Evaldo, oi, querido. Boa noite. Regina Canário Reis. Olá, Regina, boa noite. Evaldo de novo, mandando um abraço para os amigos. Regina também, Sheila mandando um abraço. Regina falando sobre o respeito à criação do pai, que é um dever nosso, né? Isso, muito importante, né, Regina? Que a gente respeite tudo aquilo que tem ao nosso redor, né? Não só as pessoas, mas a natureza e os animais também. José Garcia, tudo bem, José? Evaldo comentou, estamos imersos no fluido cósmico universal e por meio dele sentimos o pulsar do pensamento de Deus.
e toda a sua infinita vibração amorosa. Lindo comentário, Evaldo. É exatamente essa energia, né, que a gente está mesmo mergulhado dentro. Isso aí. Lindo a gente se encantar com cada criação do Pai. Isso aí. Sheila Maria bateu palma. Obrigada, Sheila. Jane dizendo que a explanação foi boa. Regina falando que a caridade moral é muito difícil, é verdade, né, Regina? E é o que a gente precisa muito fazer, né? Ainda mais na atualidade. Estamos vivendo momentos onde a moral está assim por um fio, né? Digamos assim. Então nós precisamos valorizar isso. E temos mais um comentário. O que seria de cada um de nós sem a esperança ampliada pela fé raciocinada e o conhecimento da reencarnação? Isso mesmo. Precisamos muito disso, né? Kátia Oliveira mandou um abraço. Regina, reconfortante. Maria Cristina, gostou da palestra. Saudade, abraços. Abraço para você também. Soninha, Sônia Rolim. Ô, minha amiga, que saudade. Obrigada pelos comentários. Giovana deu boa noite. Cristina também. Gratidão, Cristina, você está aqui. Cristina Braga. Muita gratidão você estar aqui com a gente. Regina falando de saudades de Kátia. Meu Deus, saudade é uma palavra que a gente usa sempre agora, né? Soninha, como sempre, gostei, obrigada, boa noite. Sônia Azeredo, nossa amiga. Tainá, tia Cris, ótima palestra, aqui do Sul vendo você. Oh, meu Deus, que saudade. Que bom que você está me vendo, Tainá, muito bom mesmo. Regina, agradecendo, Soninha, agradecendo, que nós tenhamos, sim, uma noite tranquila. Miriam também, Jane botou uma figurinha muito fofa ali de um abraço. E acho que é isso, gente. Então vamos então fazer nossas orações, né? Elevar o nosso pensamento, agradecer pela oportunidade que nós estamos aqui, que a mídia nos proporciona de estarmos reunidos, né? Apesar de distantes, estamos um pouquinho perto. Dá um calorzinho bom, né? Quando a gente vê essas mensagenzinhas, esses coraçõezinhos, essas coisinhas todas. É um tempinho que a gente tem para se dedicar ao próximo e mandar uma florzinha que seja para dizer que a gente se importa com ele. Isso é muito bacana. Vamos fechar os nossos olhos e de corações agradecidos. Jesus, Mestre querido, é com muita gratidão que estamos aqui, de corações agradecidos por essa oportunidade de estudarmos um pouco mais essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora que temos como um banquete oferecido a nós e que nós podemos lançar mão a qualquer momento, já que a nossa doutrina nos oferece resposta e consolo para todas as nossas questões, todas as nossas indagações. Abençoa, Senhor, nossa casa de amor e caridade. Abençoa cada casa espírita, aqui representada ou não, que serve como ponto de luz, irradiando energia boa para todos os cantos da nossa terra tão necessitada. Nossa terra, que precisa ser envolvida por nossos pensamentos, pensamentos de amor, de bondade, de saúde, de tranquilidade e de progresso. Ajuda-nos, Senhor, que nossa mente seja sempre ocupada de bons pensamentos, de boas ações, de boas reflexões. Que estejamos sempre procurando boas leituras, bons programas, bons filmes na televisão, bom divertimento, para que dessa forma podemos sempre estar envoltos por energias pacíficas, energias do bem, energias do amor. Faça, Senhor, que oremos uns pelos outros com muito amor, com muito carinho, buscando sempre alcançar o coração do nosso próximo, levando sempre o consolo, a alegria, a felicidade. E também ainda, Senhor, queremos pedir, ajude-nos a trilhar esse caminho do bem, cumprirmos nossa missão aqui na Terra, para que sejamos sempre pessoas melhores.
abençoe os caminhos por onde nós andamos, abençoe cada irmão que cruza o nosso caminho e que sejamos sempre paz, sempre amor, sempre bondade, que tenhamos sempre a palavra amiga, o consolo necessário em todos os momentos. Fica conosco, abençoa cada lar aqui representado ou não. Abençoa todo o nosso planeta. Gratidão. E que assim seja. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrar, né, o nosso estudo. Que todos tenhamos uma ótima noite de sono e que possamos utilizar o nosso pensamento da melhor forma possível. Que, como eu falei no começo, ele é um imã, né? Ele é capaz de atrair e é capaz de espalhar energia boa ou ruim. Só vai depender da gente. Fiquem todos em paz. Boa noite.